Bom, a gente vai estar vendo hoje o Direito Constitucional, do livro Direito Aplicado. A página hoje é a 33. Bora, vamos ver o slide agora. Bom, eu tenho aqui o primeiro conceito, página 34. Eu tenho, ramo do direito público interno que se dedica ao estudo das normas constitucionais. Eu tenho B, o professor José Afonso da Silva. Configura-se direito público fundamental à organização do Estado, estrutura política. Eu tenho aqui o que é a Constituição. Bom, o professor Conotilho diz que lei fundamental e suprema de um Estado que contém normas referentes à estruturação do Estado. 2. Funções: regulamentar e delimitar o poder do Estado, determinar os direitos fundamentais do cidadão. 3. Em outubro de 1988, precisamente no dia 5, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil. 4. Carta Magna, como é chamada a nossa Constituição. Princípios fundamentais, página 35. Eu tenho aqui, artigo 1, que a República Federativa do Brasil, pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. São relativo à existência, à forma, à estrutura e ao tipo do Estado, relativo à forma de governo e à organização dos poderes, relativo à organização da sociedade, relativo ao regime político, relativo à prestação positiva do Estado, relativo à comunidade internacional. Direitos e garantias fundamentais, página 36. Norberto Bobbio: afirmei no início que é importante não é fundamental os direitos dos homens, mas protegê-los. Os direitos e garantias fundamentais abordados na Constituição são os seguintes: direitos e deveres individuais coletivos, direitos sociais, C. Direitos de nacionalidade, D. Direitos políticos e partidos políticos. Estão dispostos no artigo 5º da Constituição de 1988. São livres a manifestação do pensamento, a crença e a prática religiosa, a expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, o exercício de qualquer trabalho, atendidas às qualificações da lei, a locomoção no território nacional em tempo de paz, a reunião pacífica sem armas, a associação para fins lícitos, a criação de cooperativas na forma de lei. São invioláveis o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, a casa do indivíduo, salvo flagrante delito ou prestar serviço de socorro, sigilo de correspondência. São assegurados direito de respostas, o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional, o direito de propriedade, o direito autoral, a propriedade industrial que abrange as invenções, modelos, de utilidade, os desenhos industriais, as marcas, etc. O direito de herança, o direito de receber informações de órgãos públicos, o direito de petições aos poderes públicos em defesa de direitos, a obtenção de certidões em repartições públicas, defesa dos direitos. Igualdade. Sob o princípio da igualdade,
é indispensável recordar a lição de Santiago Dantas. Artigo 5º da Constituição Brasileira Federal de 1988. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 3. Classificação dos direitos. Classificação do conceito de igualdade. A. Igualdade geral. B. Igualdade entre os sexos. C. Igualdade entre brasileiros. D. Igualdade jurisdicional. E. Igualdade tributária, igualdade trabalhista, igualdade etária e igualdade em concursos públicos. Proibições constitucionais, página 42. A Constituição de 1988 descreve também, em seu artigo 5º, algumas proibições, entre elas a tortura. Artigo 5º, regulamentado pela lei, são classificados como hediondos. Regulamentado pela lei 9.455, 7 de abril de 1997. São classificados como hediondos. Artigo 5º da Constituição Brasileira. B. Pena de morte, salvo em caso de guerra, trabalhos forçados, as penas de caráter perpétuo e as penas cruéis. Extradição. Extradição que pode ser concedida aos seguintes termos: os crimes cometidos por brasileiro, embora cometidos no estrangeiro, ficam sujeitos à lei brasileira. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado, mas somente no caso de crime comum praticado antes da naturalização. O estrangeiro pode ser extraditado, mas não nos casos de crime político ou de opinião. O português equiparado pode ser extraditado nas mesmas hipóteses do brasileiro naturalizado, mas somente para Portugal. Diferenças entre extradição, expulsão, deportação e banimento. Súmula 421 do Superior Tribunal Federal de 1º de julho de 1964. Situação irregular ou prática de crime, aplicável na entrada ou entrada irregular, expulsão. No Brasil não há pena de banimento. Racismo. Proteção constitucional das liberdades, página 44. Habeas corpus. Habeas corpus é uma garantia individual ao direito de locomoção, consubstanciada em uma ordem dada pelo juiz ou tribunal ao coator, fazendo cessar a ameaça ou coação à liberdade de locomoção em sentido amplo. Artigo 5º da Constituição Federal. Mandato de segurança. O mandato de segurança é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, universalidade reconhecida por lei para a proteção do direito individual coletivo líquido e certo. Mandato de segurança é uma ação que destina a proteger o direito líquido e certo. Direito líquido e certo é o que independe de qualquer outra prova, além da documentação juntada na petição inicial. Habeas data. Artigo 5º da Constituição. Habeas data, que significa literalmente tenha informações ou dados.
Direitos sociais, página 48, artigo 6 a artigo 11º da Constituição de 1988. Artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 10 de dezembro de 1948. Dignidade do homem. Se cumpre na plenitude da defesa ética, jurídica, política, social e cultural. Direitos de nacionalidade. Nacionalidade é o vínculo jurídico-político que se liga ao indivíduo a um certo determinado estado, fazendo deste indivíduo um componente do povo, da dimensão pessoal deste estado, capacitando-o a exigir a sua proteção e sujeitando-o ao cumprimento de deveres impostos. Primária, originária, diz respeito ao nascimento da pessoa. Secundária, adquirida, por um ato da vontade do indivíduo. Direitos políticos, página 51. Popularismo político. Todo poder emana do povo. Status activis civics. Os direitos políticos são direitos públicos subjetivos que investem o indivíduo no status activis civics, permitindo-lhe o exercício de liberdade de participação nos negócios políticos do Estado, de maneira a conferir os atributos de cidadania. Definida pela Constituição Federal de 1988, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto secreto e direito, com valor igual para todos por meio de um plebiscito, referendo ou pela iniciativa popular. Condição de elegibilidade. Artigo 14, parágrafo 3º, inciso 3 da Constituição Federal de 1988. A elegibilidade é a capacidade eleitoral passiva consistente de o cidadão pleitear determinados mandatos políticos mediante a eleição popular, desde que preenchidos alguns requisitos. Inegibilidade. Inegibilidade consiste na ausência de capacidade eleitoral passiva, ou seja, condição de ser candidato e, consequentemente, por ser votado, constitui-se, portanto, em condições obstantiva ao exercício passivo da cidadania. Inegibilidade. Artigo 14, parágrafo 7 e 8 da Constituição Federal de 1988. Partidos políticos. Página 53. O sistema de partidos políticos repercute de igual modo de funcionamento do regime presidencial, tomando mais flexíveis as relações entre o presidente e o Congresso, ou concorrendo para abrandar as dimensões imperiais do poder presidencial em regime pluripartidarismo. Artigo 17 da Constituição Federal de 1988. Concluindo, esse foi o slide do Direito Constitucional do livro Direito Aplicado. Até a próxima.